Então, como que nós podemos decifrar a sequência específica de bases numa molécula de DNA? Utilizando, então, o sequenciamento, que surgiu, então foi desenvolvida a técnica na década de 70. Tá? Então, historicamente, temos lá no século XIX os trabalhos de Mendel, aqui na década de 40, 50, o DNA como molécula de hereditariedade, a estrutura do DNA, e aqui na década de 70, então, um método para que a gente pudesse realizar a leitura desse DNA, as bases que constituem a molécula da hereditariedade. E nós veremos que a partir aqui de 2005, o desenvolvimento das tecnologias de nova geração de sequenciamento, também chamada de ultrasequenciamento de DNA. Tá bom, então na década de 70, Gilbert, o pesquisador que desenvolveu o método de degradação química dos nucleotídeos, então um método químico que permitia ler a sequência de bases no DNA. E na mesma época, Sanger desenvolveu um método que também permitia o sequenciamento de DNA, mas baseado no método enzimático, utilizando a DNA polimerase. O método de Sanger foi o método que, na verdade, prevaleceu, porque é um método mais simples, automatizável e utilizando reagentes menos tóxicos, gerando menos resíduos. E esses dois pesquisadores foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química, olha aqui, pouco tempo depois de terem desenvolvido a metodologia do sequenciamento, porque era algo muito aguardado na ciência, um método que permitisse ler a sequência de bases do DNA. Então, o método de Sanger também é conhecido como interrupção de cadeia, e no caso aqui, a cadeia de síntese da polimerase, tá certo? A polimerase, utilizando então uma sequência molde e um primer, ele vai estender essa cadeia, tá certo? E o método de Sanger, então, baseia-se na interrupção dessa síntese. Tá? Então, eu coloco aqui a questão que a gente pode desenvolver no cenário molecular, se essa amplificação linear tem alguma semelhança com a metodologia de PCR, que também utiliza a DNA polimerase. Então, inicialmente, o método de Sanger utilizava uma eletroforese em gel de aquilamida em placa, tá certo? E posteriormente capilar, nós veremos em seguida, e a leitura da sequência de uma maneira manual, como eu fiz na minha tese, e depois automática. Então essa automatização do sequenciamento pelo método de Sanger trouxe muita eficiência para o sequenciamento do DNA, menos interferência humana, gerando mais precisão e difusão da tecnologia de sequenciamento por todo o mundo científico, que queria então desvendar a sequência de DNA dos seus sistemas de estudo. Tá? Então esse desenvolvimento da biologia molecular, junto com a ciência da computação e da tecnologia da informação, então disponibilizando toda essa informação científica gerada com o sequenciamento de DNA, foi fundamental para os avanços da biologia molecular e da ciência da biotecnologia, assim como o desenvolvimento então de empresas ligadas à biotecnologia, tá certo? Seja para a produção de equipamentos, seja para a produção de reagentes químicos e enzimáticos utilizados aí nas técnicas de sequenciamento. Então, nós podemos assumir que o DNA é um colar de contas, tá certo? Onde nós temos aqui os nucleotídeos, a extremidade 5' fosfato, a extremidade 3' OH, eu tenho aqui, por exemplo, um desoxinucleotídeo, tá certo? Nesse caso aqui do DNA, né? E aqui temos o DNA dupla fita. E Sanger, para poder desenvolver o seu método, ele se serviu de um composto químico que é um didesoxinucleotídeo, aonde aqui no carbono 3, ao invés de ter uma hidroxila, na verdade esse composto tem um hidrogênio. Então eu não tenho no didesoxinucleotídeo a extremidade 3' OH para que a polimerase possa adicionar o próximo nucleotídeo. Então há a interrupção de cadeia. Tá? Então aqui seria o didesoxinucleotídeo sem o 3' OH, que ele teria um hidrogênio. Tá? E aqui então vamos mostrar como seria um esquema aqui do sequenciamento de DNA pela metodologia de Sanger. Então eu tenho aqui um DNA molde, tá certo? Aqui um primer, tá? Então o sentido da vida 5' para 3',
tá certo? Isso aqui, logicamente, lembra muito o que a gente viu, tanto de replicação quanto de PCR, tá certo? E aqui eu tenho os nucleotídeos, tá? Então eu tenho nucleotídeos que estão aqui em azul e eu tenho uma pequena fração de didesoxinucleotídeos. Então nesse caso aqui, olha, nessa reação, eu tenho o molde, o primer, desoxinucleotídeos, tenho aqui os T's e tenho uma pequena fração de didesoxi-T, da timina. Então aqui eu tenho a polimerase e ela vai começar a estender, então copiando a fita molde, colocando o nucleotídeo complementar. Né? Então ela vai estendendo, até o momento em que é adicionado um didesoxinucleotídeo. Nesse momento, esse didesoxi, ele interrompe a síntese pela polimerase porque ele não tem uma hidroxila no carbono 3 para que o próximo nucleotídeo seja adicionado. Então, é deslocado o sistema e eu tenho a síntese desse fragmento que parou aqui aonde foi interrompido, na verdade, onde foi adicionado esse didesoxitimina, exatamente nessa posição dessa adenina no fragmento molde, tá certo? Então aqui é interrompida a cadeia, tá? Então várias amplificações lineares são realizadas, então eu faço a minha construção do meu DNA de interesse a ser sequenciado num plasmídio, como a gente já viu, tá certo? Monto a reação com o DNA deste plasmídio, o primer, os nucleotídeos, a polimerase, o tampão, e é procedida essas reações, várias amplificações lineares que acontecem simultaneamente no tubinho. Então isso vai dar oportunidade com que um pool de fragmentos seja gerado, nesse caso aqui utilizando o didesoxi-T, com a interrupção da cadeia em cada ponto onde eu tenho um A aqui no meu DNA molde. Aí, aqui para mostrar, né, como seria isso no plasmídio, então vamos assumir aqui o plasmídio que a gente já conhece, o sítio múltiplo de clonagem aqui. Eu clono um gene no sítio múltiplo de clonagem. O plasmídio tem uma sequência conhecida que está aqui, ó, o polylinker está aqui, desde esse sítio aqui de KPN até o sítio de SAC1. E o que eu tenho, pessoal? Eu tenho aqui na borda do ponto de inserção do meu gene, que eu quero ler a sequência dele, a sequência do plasmídia conhecida, eu tenho um sítio de anelamento dos primers utilizados no sequenciamento, tá certo? Então, na reação de sequenciamento, por exemplo, para eu ler esse inserto de DNA que eu não conheço a sequência, sendo que eu conheço a sequência do plasmídio, eu vou montar, então, duas reações independentes, tá? Não é como a de PCR, não vamos confundir. Numa reação eu uso o primer forward, que vai anelar numa extremidade do inserto clonado, e na outra reação eu vou utilizar o primer reverse, tá? Então eu vou ter duas reações independentes acontecendo, cada uma num tubinho, para poder ler o meu fragmento de interesse, tá certo? Então com isso eu consigo ter então o sequenciamento das bases que correspondem àquele DNA. Então aqui, como nós mostramos, né, quando eu utilizo um didesoxi-T, vai parar em todos os pontos onde eu tenho um A na fita molde, que não está aqui embaixo, tá certo? E aí a gente vai fazer uma eletroforese que vai separar esses fragmentos gerados por tamanho, como a gente já viu. Então nesse caso aqui vamos supor que o pocinho está aqui embaixo. Os fragmentos maiores migram mais lentamente, os fragmentos menores migram mais rápido. E para o sequenciamento das 4 bases num determinado DNA, eu vou montar aqui, isso aqui é como eu montava na minha tese de doutorado, tá certo? Separadamente, 4 reações, tá? Onde o que é comum aqui, o DNA molde, os primers, os desoxinucleotídeos, tampão a polimerase, e o que vai diferir é que aqui, em cada reação, eu vou colocar uma fração pequena dos didesoxi, que vão interromper a cadeia. Então, aqui, didesoxi G, A, T e C, tá certo? Então, nessa reação aqui, onde tiver um C no meu DNA molde, vão ser interrompidos várias cadeias, tá? Nessa posição com a entrada do didesoxi G, aqui do A, do T e do C. Então eu corro essas 4 reações em paralelo no gel, que nesse caso, pessoal, olha que interessante, é um gel de poliacrilamida, nesse caso 7%, tá? E esse gel, na verdade, nessa concentração, ele permite que eu distingua fragmentos de DNA com a diferença de uma base apenas,
tá certo? Então aqui, olha, eu tenho todos os fragmentos que foram interrompidos onde eu tinha um C na fita molde, aqui no T, tá certo? E aí eu vou ler então a minha sequência de DNA, e aí tanto faz eu ler uma base ou a complementar, eu vou ler aqui do fragmento menor para o maior, tá certo? Sendo que o primer, ele está colocado aqui embaixo, porque essa sequência aqui foi interrompida próxima do primer, né? Vamos dar uma voltadinha aqui só para a gente perceber, ó, o primer está aqui, tá vendo? Os fragmentos menores, eles estão próximos do primer. Então aqui quando eu vou ler aqui a sequência do DNA, que eu quero decifrar essa sequência. Então olha, G, A, T, G, A, C, G, A, G, G e assim por diante, tá certo? Então com isso eu consigo ler a sequência específica de um fragmento de DNA, tá certo? Então aqui feito numa placa, né, num gel de acrilamida, onde eu coloco então cada uma das reações no pocinho, e nesse caso aqui, os nucleotídeos são marcados com fósforo 32, com uma substância radioativa, por isso que é o monocolor, né? Só tem aqui a impressão da radioatividade, depois que eu corro o gel eu transfiro para uma matriz sólida, como a gente viu no Southern Blot. Nesse caso aqui eu não preciso de uma sonda, por quê? Porque o nucleotídeo já é marcado radioativamente. Então quando eu exponho esse gel junto com um filme fotográfico, eu vou ver então impresso aqui os fragmentos de DNA que me permitem ler G, T, G, G, C, T, C, C e assim por diante, tá? Nessa autorradiografia. Bom, trabalhar com radioatividade, como a gente já falou, é sempre um estresse, sempre um problema, né? Inclusive os efluentes radioativos que sobram para a gente poder dar conta deles depois. Então, assim como evoluiu as técnicas de Southern e de Northern do uso de radioatividade para o uso de substâncias fluorescentes, o sequenciamento automático do DNA também começou a ser realizado com a utilização de fluorocromos. Tá certo? Então aqui, olha, ligado ao de desoxinucleotídeo, eu tenho um fluorocromo, tá certo? Na verdade, eu tenho 4 fluorocromos associados a cada um dos de desoxinucleotídeos, que uma vez, então, que uma luz laser incide sobre esse fluorocromo, há a emissão de um comprimento de onda específico que vai caracterizar cada uma das bases. No processo de sequenciamento nós veremos como isso acontece, tá certo? Então olha lá, eu tenho aqui o primer, tá certo? Vamos supor que eu tenho aqui embaixo a minha sequência molde e aqui a polimerase vai estendendo e vai parando a reação aonde entra cada um dos desoxinucleotídeos. Como eu falei para vocês, o gel de acrilamida é capaz de separar os fragmentos com a diferença de apenas uma base, tá certo? Então olha lá, quando eu utilizo, ao invés de uma placa de gel, utilizo um capilar, que é um tubinho com acrilamida dentro, eu não preciso de fazer a migração das 4 reações separadamente, aqui no caso do gel, tá certo? Eu posso correr todas as reações apenas num pocinho, por quê? Porque eles vão ser separados por uma diferença de base, porém nós vamos ver que o aparelho ele é capaz de excitar então a molécula de desoxinucleotídeo, que vai me permitir então, no caso do equipamento, né, decifrar qual é o fragmento que está passando aqui. Tá? Então aqui embaixo a gente já vai ver se é o T, se é o C, se é o G. Tá? Então tá aqui o processo que a gente já viu, DNA clonado no vetor, né? Ele vai se multiplicar na bactéria, eu posso isolar esse plasmídio e utilizar então ou primer forward ou reverse para poder fazer então 2 sequências, uma aqui sempre 5 linhas para 3 linhas, né? Utilizando o primer forward, vou ler uma fita e do mesmo fragmento eu vou ler a fita complementar. Nesse caso aqui, olha, eu tenho um fragmento de aproximadamente 1000 bases. Quando eu leio aproximadamente 500 bases, que é a resolução média, né? O read, o tamanho da leitura média do método de Sanger, o que acontece? Eu leio a fita de cima, eu leio a fita de baixo e tem uma região aqui no meio aonde eu vou encontrar as sequências complementares, indicando que eu consegui ler o fragmento inteiro.
tá certo? Então, olha lá, isso aqui é só um esquema para mostrar, né, que os fragmentos maiores migram mais lentamente, os fragmentos menores migram mais rápido, e no equipamento tem um laser posicionado aqui embaixo. Na medida em que passa uma população de fragmentos, tá certo? Por exemplo, que foi interrompido aqui, ó, nesse A, imaginem vários fragmentos passando aqui, vai ter emissão de uma luz correspondente a uma adenina, tá certo? E ele vai ler no detector e vai ler aquela base ali. Então, inicialmente, a gente trabalhava com placa, né? Eletroforese em placa, mesmo na fluorescência, tá certo? E no sentido de automatizar, foi desenvolvido, então, o que a gente chama de eletroforese capilar. Em vez de utilizar uma placa grande, mais difícil de trabalhar, eu trabalho com capilar, como a gente vai ver logo em seguida no equipamento. Tá? Então, no sequenciamento automático, eu faço a reação, tá certo? Com os 4 de desoxinucleotídeos, cada um marcado com fluorocromo distinto, tá certo? Aí eu migro isso no capilar da eletroforese e embaixo aqui num ponto do equipamento tem o laser que vai me emitir a luz, e na medida em que passa essa população aqui, por exemplo, de fragmentos menores, que tem um de desoxi G que vai ser excitado e vai emitir luz, o equipamento vai detectar e ele vai gerando então esses picos que correspondem à sequência de bases do meu fragmento de DNA. Tá? Isso tudo é realizado automaticamente. O que eu tenho que fazer aqui, a interferência, digamos, humana, é na reação de sequenciamento. A partir daí, uma vez que eu coloco a reação de sequenciamento no sequenciador, no equipamento, esse procedimento ocorre automaticamente e eu tenho, então, no dia seguinte, por exemplo, algumas horas depois, gerada essa sequência no computador. Tá? Então, aqui eu coloco essa questão, né? Nós vimos aqui um fragmento pequeno de 1000 bases, e se eu tiver um fragmento, por exemplo, pessoal, de 10.000 bases, ou 10.000 pares de base, tá? Quando eu falo base ou pares de base, equivalente. Como que eu posso fazer para poder ler toda a sequência desse fragmento, sendo que cada reação de Sanger me permite uma leitura de 500 bases? Tá? Então eu posso fazer, como eu falei para vocês, uma reação com o primer forward, tá? Anelando aqui no polylinker aqui na extremidade do polylinker do vetor, e em paralelo, né, uma reação diferente com o reverse. Tá? E eu vou ler 500 pares de base aqui dessa extremidade do fragmento, 500 dessa extremidade. Tá? A partir daquela leitura, eu posso desenhar um primer para a extremidade dessa leitura, sempre 5 linhas para 3 linhas, e fazer mais uma reação de sequência. E aqui leio, desenho outro primer, faço mais uma reação de sequência. E assim eu vou fazendo dos dois lados até um ponto em que eu encontro sequências que são complementares, indicando que a minha leitura cobriu, então, todo o meu inserto. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, não entendi alguma coisa, traga dúvida pra gente. Então, aqui pra gente mostrar, né, que, vou voltar aqui para ficar mais claro, não se atrapalhar, né? O que seria uma placa, né, que é menos eficiente, eu preciso de 4 pocinhos para poder analisar uma sequência apenas, se torna um capilar, que é isso aqui, olha, no equipamento. Tá vendo? É como se fosse um fio mesmo. Esse fio aqui tem dentro dele a poliacrilamida, que permite separar os fragmentos com a diferença, então, de uma base, fragmentos gerados na reação de sequenciamento. Tá? Então, essa aqui é a primeira geração de sequenciadores automáticos. Vocês imaginem, pessoal, isso gerando, então, as empresas que foram desenvolvendo essas máquinas e vendendo para todos os laboratórios que foram adquirindo no mundo todo para desenvolver o sequenciamento de genomas que a gente viu na aula passada. Né? Então, aqueles organismos modelo, que sejam bactérias, fungos, nematóides, foram sequenciados utilizando esse tipo, o sequenciamento Sanger, esse tipo de máquina. Né? E, logicamente, as empresas vão desenvolvendo novos upgrades, né, dos equipamentos, no sentido de aumentar a performance. Tem equipamento de 4 capilares. Gente, esses equipamentos aqui da ordem de centenas, sei lá, $200 mil, tá? Caros esses equipamentos. 4 capilares, 16 capilares, olha aqui os capilares, tá certo? Então isso aqui foi uma evolução muito rápida, né? Aí 48 capilares, então eu posso ler 48 sequências de uma vez só, tá certo? E
96 capilares. Esse tipo de equipamento aqui foi utilizado nos projetos genoma, muito utilizado no genoma humano, nos genomas que foram realizados aqui no Brasil. Tá? Então olha aqui, eu tenho uma placa aqui que a gente chama de placa de ELISA, uma placa de 96 capilares, e eu posso utilizar então uma pipeta multicanal para montar a reação de 96 reações diferentes, tá certo? Coloco no equipamento e o processamento aí do sequenciamento vai acontecer, e depois de um tempo eu vou ter no meu computador as sequências geradas, tá? Esses cromatogramas. Tá? Então esses cromatogramas correspondem então à sequência de bases ordenadas do fragmento que eu estou lendo, tá? E tem uma questão de qualidade. Quanto mais próximo do primer, a DNA polimerase, ela está muito ativa, então ela gera picos muito claros, muito definidos, então uma leitura muito boa. Na medida em que a sequência vai andando, então vamos supor, ele começou a ler o fragmento, 500 bases, ele chegou lá 100, 200 bases, qualidade excelente, 200, 300 bases, qualidade média. Na medida em que há poucas ambiguidades, né? A acurácia, ou seja, eu posso confiar nas bases lidas, tá? Em função dos picos bem definidos de um tamanho médio. Na medida, olha aqui, ó, 400 bases, na medida em que o sequenciamento prossegue numa leitura, olha aqui, por exemplo, quando eu estou lá a 800 bases do primer, eu já não posso confiar mais nessa leitura. Tá certo? Isso aqui vai ser descartado. São sequências de baixa confiabilidade. Então aqui, desculpa, mostrando para vocês, na época do sequenciamento do genoma humano, esses equipamentos, né, os sequenciadores automáticos. Então a gente vê aqui pouca interferência humana, tá certo? De pessoas fazendo trabalho manual, então tudo muito automatizado, buscando sempre aumentar a performance, e isso também leva, a performance que eu digo, a quantidade de bases geradas, né, a qualidade das sequências geradas, tá, e o mínimo de interferência humana. Tá? Então a velocidade de sequenciamento, olha lá, leitura de bases por minuto, como aumentou, tá certo? Então tem aqui, olha, manual, que foi quando o professor começou a fazer sequenciamento de DNA lá na Idade Média da Biomol, era 0,01 pares de bases por minuto, tá certo? Quando a gente chega aqui embaixo, olha, isso aqui já é 1.600 pares de bases por minuto, tá? Nessa plataforma, então aumento de 160 mil vezes na velocidade de sequenciamento. Isso que possibilitou, então, sequenciar os genomas como a gente viu na aula passada, já com a tecnologia de Sanger. Nós veremos que depois de 2005 o incremento foi mais espetacular ainda. Tá? Então, todos os dados de sequenciamento de DNA, desde aqui da década de 80, então a gente vai imaginar, né, o sequenciamento foi estabelecido na década de 70, logo no começo da década de 80, se estabeleceu então um banco de dados, o GenBank, é aqui que entra, como eu falei para vocês, a tecnologia da informação, que é um banco de dados público, aonde se você quer publicar um trabalho científico que tem um sequenciamento de DNA, é obrigatório colocar, disponibilizar nesse banco de dados público, eles geram um número referente ao depósito dessa sequência e tudo vai sendo guardado no GenBank. Então olha lá, em 1982 tinha 606 sequências, tá? Então leituras de aproximadamente 500, né? 680 mil nucleotídeos, e uma evolução, eu peguei aqui o dado do ano passado, né, agosto de 2020, a quantidade de sequências e de bases lidas. Tá? Então é uma coisa colossal. E aqui a gente já está no universo, pessoal, de um termo que a gente ouve falar muito, que é o Big Data, tá certo? De gerar mais dados do que a gente consegue analisar. Tá? Então aqui essas unidades do universo genômico, tá certo? É uma base. Quando a gente fala 1 megabase é 1 milhão de bases, 1 gigabase, 1 bilhão de bases. Tá? Então o genoma humano a gente sabe que tem 3 gigabases. Então o sequenciamento de Sanger correspondeu à primeira geração, tá, de sequenciamento de DNA, então envolvendo a extração de DNA, a fragmentação desse DNA, porque o DNA é uma molécula muito grande, a clonagem em vetor, tá, tudo isso aqui manual, a gente já viu isso. Fragmenta o DNA, clona no plasmídio, transforma na bactéria,
tá certo? Isola o plasmídio e vai fazendo então o sequenciamento como a gente mostrou, tá certo? E o sequenciamento é montado então por bioinformática, imaginando que lá na década de 90, o início dos anos 2000, a bioinformática ainda era nascente, né? A computação ainda tinha muito que evoluir para poder chegar no que a gente está hoje. E aqui tem um conceito importante, pessoal. Aliás, dois. Primeiro é o contigo de sequências, tá certo? Aquilo que eu falei para vocês, quer dizer, eu faço sequências de uma fita ou da outra, tá? Indicado aqui pela setinha. E aí o computador vai ligando até ele encontrar sequências que são contíguas, tá certo? Então, com isso, ele consegue montar um contíguo de sequências a partir de sequências menores, tá? E eu tenho também esse conceito da cobertura, ou seja, quantas vezes uma determinada base no DNA que eu isolei foi lida, tá? Então, aqui, por exemplo, uma cobertura de 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Eu tive 5 leituras independentes que apontaram que, por exemplo, aquele G naquela posição é de fato um G. Isso é muito importante hoje em dia, já era na época, né, para montar aqueles genomas, mas hoje em dia, se eu quero estudar polimorfismo, por exemplo, de base simples, quanto maior a cobertura, maior a possibilidade que eu tenho, eu posso aferir que aquela mutação, aquela diferença é biologicamente válida. Um grande exemplo que a gente tem agora, no momento, né, é a variante do SARS-CoV-2. Né, o vírus que causa a Covid-19, que surgiu, tá certo? Então, como que eles identificaram a mutação? Fazendo um trabalho que tinha uma cobertura muito grande, já utilizando as novas tecnologias, a gente vai ver que a cobertura aumenta muito mais, o que dá confiabilidade a essas modificações de base observadas, tá? Que não derivam, então, de um problema técnico, mas de uma real mudança de base ou um polimorfismo nos DNAs analisados. Isso é muito importante. Então, essa quantidade enorme de resultados gerados tem que ser analisados por bioinformática. Continuamos em seguida.